Imagine só ser a Jensen nos anos 70. Você acabou de construir o carro mais avançado do mundo. Tração nas 4 rodas, freios ABS, aquilo parecia algo do futuro. E ainda assim, em vez de ser um grande sucesso, era tão caro de construir, difícil de vender, que cada um dava prejuízo. Então eles decidiram jogar fora toda a engenharia complexa, encontrar o maior V8 que pudessem e colocar isso no Interceptor em vez disso. Este é um Jensen SP e debaixo do capô está um monstruoso motor V8 de 7,2 litros com 3 carburadores, originalmente projetado para monstros de arrancada como o Dodge Charger e o Plymouth Barracuda. Ele deveria ter sido um dos maiores clássicos britânicos de todos os tempos, mas acabou sendo um desastre ainda maior do que o FF. Mas não consigo deixar de sentir que a Jensen talvez estivesse no caminho certo com esse carro. Vamos analisar mais de perto e depois sair com ele para ver como se comporta nas estradas atuais. Em 1971, depois de apenas 320 FFs produzidos, a Jensen decidiu encerrar a produção. Agora eles precisavam de outro carro-chefe que fosse rápido de desenvolver e barato, pois estavam com pouco dinheiro. Felizmente para eles, a Chrysler também tinha um problema. Guardados em um depósito no Canadá, acumulando poeira, eles tinham um lote de enormes motores V8 de 7,2 litros com 3 carburadores de corpo duplo que não podiam mais vender devido às regulamentações de emissões nos Estados Unidos. Jensen viu uma oportunidade e em poucos dias, essa pequena empresa britânica se tornou a orgulhosa proprietária de uma coleção de motores gigantes de arrancada, originalmente destinados aos Dodge Chargers e Plymouth Barracudas. O que é absurdo quando você pensa nisso. Isso deveria ser um Gentleman's Express, um GT de alta velocidade para empresários ricos. E Jensen decidiu que o melhor motor para o trabalho era basicamente algo projetado para aterrorizar o quarto de milha em Detroit. O nome SP vem de Six Pack, que se refere aos 3 carburadores Holley de corpo duplo que ficam bem à mostra no topo desse motor enorme. Só para contextualizar, meu Pantera de 5,8 litros tem um carburador Holley. Este aqui tem 3. E ele entrega 390 cavalos de potência com 490 libras-pé de torque a apenas 3.000 RPM. Mas, ao contrário dos grandes compartimentos de motor dos carros americanos para os quais esses motores foram feitos, a Jensen precisou encaixá-los no espaço mais apertado do nariz do Interceptor. Como esperado, as coisas esquentaram lá dentro. O calor sob o capô causou deformação das bases do carburador, gerando marcha lenta e irregular e mau funcionamento. Supostamente, havia outro problema. Agora, o jeito que esse conjunto de carburadores funciona é que a unidade central cuida do motor na maior parte do tempo. Quando você precisa de potência, os 2 carburadores externos entram em ação. Agora, alguns proprietários afirmaram que esses 2 carburadores externos entravam em ação quando você menos esperava, como no meio de uma curva. O que provavelmente não é o ideal se você está dirigindo casualmente para a sua casa de campo usando mocassins e fumando um cachimbo, especialmente com a quantidade de torque disponível aqui. Na realidade, esse motor não era realmente adequado para os compradores de GTs de luxo desde o início. Era um motor de alto desempenho que exigia acerto cuidadoso e conhecimento adequado. Para piorar as coisas, os concessionários da Jensen simplesmente não tinham mecânicos treinados para trabalhar nesses carros. E aí veio o problema do momento do lançamento. Logo após o lançamento em 1973, ocorreu a crise do petróleo e, de repente, um GT com motor 7,2 litros e 3 carburadores passou a parecer menos futurista e mais uma piada fora de hora. O que é uma pena, porque por baixo de todo esse caos há claramente algo profundamente carismático nesse carro. E este exemplar em particular foi aprimorado com uma bomba d'água melhor e ventoinhas mais potentes no radiador, o que transformou o uso do carro. Então, é hora de descobrir se o Jensen SP é o dinossauro magnífico que eu espero que seja ou se aqueles primeiros críticos estavam certos. Vamos dar uma volta.
Agora, antes de começarmos, só quero mencionar alguns detalhes que merecem destaque. Primeiro de tudo, aqui há um porta-luvas enorme. Não só isso, mas eu adoro o fato de que na parte de cima da tampa é onde fica o manual do proprietário. Tudo muito organizado, tudo original, e todos os carros vinham assim. Então esse é um detalhe que eu acho ótimo. Também na parte de trás, os encaixes dos cintos de segurança estão, na verdade, embutidos no console central, o que é muito legal. Por fim, no compartimento do motor, há algo que eu nunca tinha visto antes, uma luz flexível que você pode soltar e apontar para qualquer parte do motor. Também há uma pequena luz auxiliar ali, algo que eu nunca tinha visto em um carro. Só a ideia de que você tem 7,2 litros aqui embaixo já é bem intimidadora, e o motor tem um som discreto, mas decidido. Então, só parece potente, mas não é extraordinariamente barulhento, nem nada assim. Câmbio de 3 marchas, que normalmente você diria, bom, isso vai ser um problema. Mas mesmo com um câmbio de 3 marchas, isso aqui tem tanta força que ainda faz de 0 a 96 km por hora em menos de 6,5 segundos, o que é simplesmente insano. Arrancar aqui é bem tranquilo. Você tem a posição de dirigir padrão do Jensen Interceptor, que é extremamente confortável. Esses bancos são maravilhosos. Acho que na série 3, como esta, trocaram os bancos e esses são mais confortáveis que os antigos. Não sei, mas são perfeitos. É como estar em uma poltrona. Este carro tem outra coisa que é bastante incomum, que é o volante. Na maioria desses carros, acho que talvez as pessoas não gostassem desses volantes originais e todos foram trocados por modelos mais novos ou por volantes de madeira. E este está exatamente como seria. E este carro é um verdadeiro sobrevivente porque o odômetro já virou, já deu a volta no marcador. São 129 mil milhas, mas o Richard, dono, disse que já tinha pelo menos mais 30 mil antes. Então, no que estamos vendo aqui é um carro com 160 mil milhas, ou mais. Agora, há pequenos sinais de desgaste no couro, por exemplo. Considerando a quilometragem e a ótima qualidade, o material era tão grosso que resistiu muito bem ao desgaste. Muitos carros dos anos 70 têm interiores fabulosos, e este é um deles. Só olha o tamanho desse console central. É realmente imponente. E ali há uma fileira de interruptores. Os mostradores de temperatura, óleo e combustível, além do voltímetro. E no SP você tem todos os opcionais possíveis, então todas as opções diferentes, obviamente vidros elétricos. Mas também ganhou um toca-fitas de 8 pistas topo de linha. Isso não te faz voltar no tempo? Então eu ficaria interessado em ver se consigo sentir essa puxada repentina de que alguns clientes da época falavam. Onde, sabe, os carburadores extras faziam o motor puxar quando você menos esperava. Mas agora, tudo o que vamos fazer é simplesmente pisar fundo e ver como é a sensação. Feels. Você está pronto? 7,2 litros, 390 cavalos de potência. Agora, sabe de uma coisa? Esses carros eram pesados para a época. Eles são realmente pesados. 1.800 quilos, o SP. Alguns dizem que na verdade é mais do que isso. 1.900 quilos para um carro dos anos 70. Isso é insano. E tenho certeza de que muito disso se deve ao motor. Mas quando troca realmente para a primeira marcha, sim, parece rápido. Mas quando passa para a segunda, ele realmente dispara para frente. Isso é porque tudo aqui gira em torno do torque. Ele basicamente voltou direto para o torque máximo, por volta de 3.000 RPM. E sinceramente, é mesmo. Em uma estrada pequena como essa, é um pouco assustador tentar manter o pé no acelerador. Você não consegue fazer isso por muito tempo. A direção é assistida, embora um pouco antes, quando eu estava manobrando em baixa velocidade para as fotos. Quando o motor estava em baixa rotação,
ele mal alimentava a direção e cheguei a duvidar da direção hidráulica. Mas é só porque quando está frio, a rotação fica um pouco baixa. Assim que esquenta e você dirige normalmente, a direção fica leve e agradável e você ainda sente bastante o retorno dela. E como você tem um volante antigo, com aro fino, ele traz uma delicadeza. É legal, sabe? Você não tem aquele aro grosso que encontra em muitos carros modernos. Ainda é um volante bem grande, então a direção não é super rápida em linha reta. Assim, ele é bem estável mesmo, que é o que você quer. O conforto de rodagem é fantástico. Richard, neste aqui, na verdade colocou buchas Powerflex, então elas deixam tudo um pouco mais firme. Mas não de um jeito que para mim pareça ruim de alguma forma. Eu pilotei uma Interceptor normal há 2 ou 3 anos, a suspensão daquela era ótima. Talvez essa aqui seja só um pouquinho mais firme, mas não de um jeito ruim. Isso só deixa ela mais rígida e com um pouco mais de precisão. Cara, esse motor é simplesmente um monstro. A 60, 2.000 rotações, você pisa no acelerador, ele nem se preocupa em reduzir a marcha e simplesmente dispara para frente. Há algo a dizer sobre torque. Sei que americanos valorizam cilindrada e torque, sempre dizendo que não há substituto. E eu acho que, em algumas situações, eles estão absolutamente certos. O motor simplesmente soa incrível. É tão tranquilo. Quando os 2 carburadores extras abrem, quando você pisa fundo, o som realmente muda. Você ouve muito mais o ruído de admissão, mas ainda assim é algo bem civilizado, na verdade, considerando que era um motor projetado para arrancadas. Algumas gotas de chuva caem, o que não é bom com tanta potência, mas espero que sejam só algumas gotas mesmo, e que a chuva de verdade não venha. Nas curvas mais fechadas, os freios parecem bem potentes, mas quase não dá para sentir nada. Acho que eles devem ser devem ter bastante assistência, sabe? Ele faz essas curvas de um jeito que não te dá nenhuma satisfação especial, mas faz isso muito bem. Então ele passa por ali muito bem mesmo. Não inclina demais. É bem fácil de conduzir. Mas sim, não parece um carro esportivo, o que eu realmente acho que não é, tirando aquele motor monstruoso, certo? Estamos chegando agora à segunda passada, trocando de marcha. Vou ter que ativar os limpadores porque está chovendo um pouco. Raio de giro para um carro grande. É ótimo. Vamos lá. Honestamente, quase faz a roda patinar quando entra na segunda marcha, mesmo tendo um conversor de torque que deveria suavizar um pouco as coisas. Quero dizer, só imagina se isso aqui fosse, um câmbio manual de 5 marchas, ou até mesmo, para ser sincero, um manual de 4 marchas sem o conversor de torque sugando a potência extra. Seria ainda mais impressionante. Deixa eu só manter na segunda marcha. Embora, para ser sincero, não faz tanta diferença porque tem potência de sobra em qualquer faixa. Não é um carro com o qual eu gostaria de perder aderência, então fui mais cuidadoso ali. Eu não vou tentar fazer uma derrapada forte de traseira porque não parece que você conseguiria controlar. A direção não é tão rápida assim. E você consegue sentir que o peso do carro se deslocando embaixo de você ou querendo se deslocar. Mesmo assim, acredito que fizeram um ótimo trabalho na suspensão para o carro dirigir assim. É tão civilizado, é tão sofisticado. Agora, pensando nisso antes, porque eu já tinha dirigido o Interceptor padrão, eu pensei, não sei se tem muito que isso possa fazer para melhorar aquilo. Porque os modelos padrão têm motores de 7,2 litros, mas eles só têm uma taxa de compressão mais baixa. Este aqui também tem uma corrente melhorada. E claro, os carburadores. Isso realmente oferece mais potência, mas achei que o 7.2 padrão já seria suficiente.
Mas depois de dirigir isso hoje, eu tenho que dizer, realmente é um dinossauro absolutamente magnífico. E há algo a se dizer sobre escolher o SP em vez do carro padrão. Não tenho certeza se eles fizeram algo na suspensão ou talvez se sejam apenas as buchas Powerflex, mas parece só um pouquinho mais fácil de dirigir rápido do que o outro que eu dirigi. E claro, o som é absolutamente fantástico. Agora, é claro que existe um lado negativo. Richard me disse que, basicamente, ele pode esperar de 13 a 15 milhas por galão em uma viagem quando dirige com bastante calma. Ainda assim, não é tão ruim, mas eu li uma avaliação na época de um dos jornalistas que testou o carro e disse que estava andando com muito cuidado porque ele consumia muita gasolina. Ao devolver o carro para a Jensen, ele disse: "O carro é incrível, mas precisei dirigir com cuidado porque consome muito combustível." Mas e eles disseram para ele: "Bem, você realmente não precisava ter se preocupado com isso. Parece que ele consome praticamente a mesma quantidade de combustível, esteja você andando bem devagar ou aproveitando toda a performance." E Richard realmente confirma isso. Dei uma olhada no mercado e há 3 carros no Reino Unido. Existem muitos Interceptors, mas apenas 3 SPs. 2 deles estão em 50 e 55 e há um por 95. Então, uma diferença bem grande aí. O SP não parece exigir um valor muito mais alto em relação aos Interceptors normais, mas é preciso dizer, se você for comprar um, compre o melhor que puder. Você não vai querer comprar algo que dê muito trabalho, pois esses carros são caros para restaurar. Então o que pensar do SP? Os críticos estavam certos? Bem, é difícil dizer olhando para trás, dirigindo um carro que está perfeitamente ajustado, porque para mim isso aqui está fantástico, mas obviamente ele tem aquelas melhorias no sistema de refrigeração. Richard nunca teve nenhum problema com ele. Ele nunca percebeu o aumento súbito de potência na curva que muitos reclamam, e eu também não. Talvez eu não tenha dirigido tempo suficiente para ter certeza, mas não notei os problemas de resposta com a aceleração parcial que citaram na época. Para mim, pelo menos hoje, parece um carro maravilhoso. Agora, sempre pareceu que o destino do Interceptor já estava traçado. Era um carro tão extravagante, era excessivo. E quando o SP foi lançado e depois veio a crise do petróleo de 1973, aí acabou mesmo. Isso praticamente acabou com esse tipo de carro. E é uma pena, porque realmente é um carro fantástico. Agora, à primeira vista parecia que Jensen tinha um plano, porque o Jensen Healey, que deveria substituir este, tinha um motor de tamanho normal. Eram 4 cilindros, 2 litros. Parecia ideal para assumir o papel e transformar a Jensen em uma fabricante de grande volume, ajudando-a a sobreviver no longo prazo. Infelizmente, ao invés disso, acabou matando a empresa. Eu avaliei um desses há 2 anos. É uma história fascinante envolvendo a Lotus. Se você gostou disso, confira lá. Um grande obrigado ao Richard por ter vindo e a todos vocês por assistirem.